Meu nome é Maxine e junto com minha colega Sabrina, nós vamos apresentar a ativação do glúteo máximo em diferentes exercícios com base em 6 artigos diferentes. O glúteo máximo é um músculo superficial com localização posterior, tendo origem na linha glútea posterior do ilho, sacro e ligamento sacrotuberal, em inserção na tuberosidade glútea do fêmur. É motor primário da ação de extensão de quadril, mas também realiza a rotação lateral e a abdução de quadril. Nesse slide está um dos artigos em língua inglesa que foi utilizado por nosso trabalho. A tradução do título que está no slide é Ativação muscular glútea durante exercícios terapêuticos comum. Nesse artigo é abordada que a fraqueza do glúteo médio e máximo pode contribuir para a lesão dos membros inferiores, por influenciar o carregamento da articulação. E o objetivo do estudo foi quantificar e comparar a ativação do músculo glúteo em 12 exercícios comuns de fortalecimento de diferentes graus de dificuldades. Esse estudo foi realizado com 9 homens e 12 mulheres que fizeram 8 repetições de 12 exercícios terapêuticos, onde 3 exercícios eram sem suporte de peso e 9 exercícios com suporte de pesos. Como resultados, temos essa tabela do glúteo máximo, onde o exercício agachamento com um único membro e o stiff mostraram valores mais altos do que os outros exercícios, mais altos da atividade eletromiográfica. Então, a gente colocou uma imagem das duas imagens desses dois exercícios, aqui do lado do slide. O objetivo desse estudo foi comparar a atividade eletromiográfica do glúteo máximo, bíceps femoral e vasto lateral no agachamento com a barra nas costas e na elevação de quadril. Participaram desse estudo 13 mulheres saudáveis, entre 20 e 40 anos e que já eram adeptas do treinamento de força por no mínimo 3 anos. Então, o resultado encontrado foi que a elevação de quadril teve ativação significativamente maior do glúteo máximo em relação ao agachamento. Isso se confirma aqui na tabela, quando a gente analisa a segunda e a terceira colunas, que, independente da variável analisada, a elevação de quadril teve diferença significativa em relação ao agachamento. Outro artigo que a gente escolheu tem como título Nível de ativação do músculo glúteo máximo em 3 exercícios de elevação do quadril. O estudo realizado nesse artigo mostra o nível de ativação eletromiográfica do glúteo máximo em 3 formas de execução do exercício de elevação de quadril. Para participar desse estudo, foram convidados 32 voluntários, sendo 23 mulheres e 9 homens. Em cada participante foram utilizados os elétrodos de discos de superfície bipolar, medindo 10 milímetros de diâmetro. Para realizar os exercícios, foi utilizada a eletromiografia de superfície para quantificar a raiz quadrada da média de ativação muscular do glúteo máximo durante a execução da contração isométrica voluntária máxima e dos exercícios que foram avaliados de forma aleatória balanceada. Então, o primeiro exercício foi a elevação de quadril com o dorso no solo, como mostra ali na primeira imagem. O segundo exercício foi a elevação de quadril com dorso elevado, executando com amplitude total de quadril. E o terceiro exercício, então, foi a elevação de quadril com dorso elevado, porém, executando com amplitude reduzida, evitando, assim, a movimentação dos joelhos, também como mostra na imagem. Assim, com os dados apresentados no slide anterior e com essa tabela, é possível perceber que o exercício elevação de quadril com o dorso elevado, executado com amplitude reduzida, evitando assim a movimentação dos joelhos, que é o EQDEA reduz, teve maior ativação da atividade eletromiográfica do músculo glúteo máximo, comparado aos outros dois exercícios. Então, agora, o artigo Comparação da atividade mioelétrica do glúteo máximo e bíceps femoral entre os agachamentos paralelo e compassado à frente.
Esse estudo tem como objetivo comparar a atividade mioelétrica do glúteo máximo e bíceps femoral, entre o agachamento, então, com o passado à frente e o agachamento paralelo. O estudo foi realizado com 7 indivíduos, 5 homens e 2 mulheres. Desse modo, os indivíduos realizaram os exercícios de agachamento paralelo e agachamento com passada à frente, como mostra na imagem que está no slide, que é a figura 1, com uma sobrecarga de 50% da massa corporal total individual. Foi realizado 8 repetições, o intervalo entre a série de cada exercício foi de 10 minutos para evitar a fadiga e a ordem de realização do exercício foi randomizada. Foi utilizado um metrônomo ajustado em um HZ e a atividade mioelétrica foi capturada da maneira que está escrita abaixo da imagem. Resultados dessa pesquisa. Os sujeitos testados manifestaram maior ativação mioelétrica do glúteo máximo no exercício de agachamento com passada à frente, em comparação aos valores obtidos no agachamento paralelo, para uma mesma carga absoluta. Esses pesquisadores também identificaram que adutores de quadril aumentam sua atividade mioelétrica quando sujeitos a uma situação de geometria articular. O artigo de Ana Sakamoto teve como objetivo avaliar, por meio da eletromiografia, a ativação do glúteo máximo durante a execução de 4 diferentes exercícios terapêuticos. Os exercícios foram a extensão de quadril com flexão de joelho, extensão de quadril com o joelho estendido, extensão de quadril e rotação externa com extensão de joelho e extensão de quadril e rotação externa com flexão de joelho. O estudo foi realizado com uma amostra de 30 participantes de ambos os sexos, com idades entre 20 e 35 anos, que não apresentavam nenhuma limitação que pudesse influenciar no estudo. Observando os gráficos com os resultados, a gente pode ver que o exercício com o joelho flexionado, o exercício com rotação externa e o joelho estendido e o exercício com rotação externa e o joelho flexionado não tiveram diferença significativa entre si, falando estatisticamente. Porém, a gente teve uma diferença aqui, onde o exercício foi feito com o joelho estendido, mas não foi uma diferença positiva, foi uma diferença negativa, que foi aonde teve a menor ativação do músculo glúteo máximo. Esse artigo é uma revisão literária de estudos que avaliam a ativação do glúteo médio e glúteo máximo durante exercícios de reabilitação. Para a seleção dos artigos, então, foi realizada uma pesquisa com um critério primário de inclusão para estudos que investigavam a atividade eletromiográfica para o glúteo médio e glúteo máximo. E nessa busca, então, foram encontrados 6 estudos específicos sobre o glúteo máximo. Então, para organizar os resultados encontrados nesses estudos, eles foram categorizados de acordo com o nível de ativação. Então, uma ativação muscular de baixo nível seria de 0 a 20% da contração voluntária isométrica máxima. Um nível de ativação moderado seria de 21 a 40%. Um nível alto de ativação seria de 41 a 60%. E um nível altíssimo seria superior a 60%. Em apenas um exercício foi encontrado a altíssima ativação do músculo glúteo máximo, que foi o exercício Forward Step Up, que está ali ilustrado na imagem que a gente colocou do lado do gráfico. Então, depois de ler e analisar todos os artigos, conforme os resultados, a gente conseguiu, então, fazer um gráfico que trouxesse a média e o desvio padrão dos 10 exercícios que mais tiveram ativação do glúteo máximo. Foram analisados mais de 20 exercícios nesses 6 artigos, sem contar todas as variações desses exercícios. E analisando esse gráfico, a gente pode ver aqui que no nosso top 4, um exercício aparece 3 vezes, que é a elevação de quadril. Ou seja, a elevação de quadril se mostrou um exercício muito eficiente na ativação do glúteo máximo. Então, quando alguém nos solicita ou quando a gente busca um exercício que seja bom e trabalhe essa musculatura, como a gente costuma dizer, a gente pode sim indicar a elevação de quadril, porque como a gente vê aqui nos estudos, é de fato um exercício eficaz para trabalhar essa musculatura.